Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 5 de janeiro de 2025, um ano que vai demorar para acabar. Minha amiga, meu amigo, a violência policial no estado de São Paulo é tão grande quanto se vê, é tão escandalosa quanto se vê, porque o governador do estado permite. E além de permitir, ele ainda suborna quem tinha o dever, ou teria o dever, de denunciar essa violência à justiça e punir os maus policiais que estão intimidando e apavorando a população. A população de São Paulo, segundo pesquisa Datafolha, em maioria, tem medo da polícia que deveria protegê-la. Bom, minha amiga, meu amigo, recentemente, este ano, no estado de São Paulo, foi feita uma operação policial gigantesca na Baixada Santista, no litoral de São Paulo, por conta de um policial militar que foi assassinado por bandidos ali na região. O que é que acontece? A polícia militar, a mando do governador Tarcísio de Freitas, despejou uma legião de policiais fortemente armados e, como se diz aí no jargão policial, criminal, com sangue nos olhos, babando de violência e cometendo abusos, cometendo arbitrariedades que foram denunciadas fartamente por entidades de direitos humanos, ao que o governador de São Paulo responde: tô nem aí, manda bala, para cima de todos, inclusive crianças que andam morrendo nas mãos da polícia. Não é? Bom, minha amiga, meu amigo, eu fiz uma reportagem aqui que mostra que o governador de São Paulo está subornando quem deveria denunciar esses crimes da polícia à justiça para que isso pare. Então, nessa reportagem, eu peço a você que preste muita atenção, compartilhe, curta, ajude a divulgar essa barbaridade que está acontecendo no nosso estado. Vamos em frente. Entidades de defesa dos direitos humanos e institutos ligados à segurança pública entregaram agora há pouco ao Procurador-Geral de Justiça do Estado, Mário Sarrubo, um relatório com denúncias de abusos e violência policial durante a Operação Verão, lá na Baixada Santista. O relatório foi entregue hoje à tarde numa reunião fechada na sede do Ministério Público de São Paulo, no centro da capital. No documento, feito a partir do relato de testemunhas e parentes dos mortos, as entidades afirmam que houve pelo menos 8 execuções sumárias durante o trabalho policial na Baixada Santista. Um dos casos é o assassinato de Idelbrando Simão Neto, de 24 anos. Na versão da polícia, ele foi baleado junto com outro jovem, depois de ambos apontarem armas contra os policiais. A família contesta, com base numa evidência clínica. Segundo o laudo médico, desde 2016, o jovem era cego de uma vista e tinha baixa visão na outra, sendo capaz de enxergar a apenas poucos centímetros de distância. Então, sinceramente, nós temos muita tranquilidade com relação ao que está sendo feito. E aí o pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que o parta, que eu não estou nem aí. Pois é, tá nem aí. Quer dizer, essa foi uma cena para violência sair de controle. Os casos de violência policial que marcaram o governo Tarcísio em São Paulo são vários. Recentemente nós temos uma enormidade de casos. Todo dia continuam aparecendo casos, né? Você tem um PM que agride e machuca uma mulher de 63 anos, agredida no Jardim Regina Alice, em Barueri, durante a abordagem que envolveu o filho dela na garagem da casa da família. Família decente, invadiram sem mandado a casa da pessoa, bateram até na mulher, tiraram sangue de uma idosa. A polícia arremessou um homem de uma ponte, cena que ganhou o país inteiro. Agride motociclista com socos e chutes.
para o motociclista, em vez de pedir documentos, de verificar o que foi que aconteceu, bateram no motorista, bateram numa mulher que estava na garupa da moto. Estudante de medicina foi morto porque ele estava nervoso, estava descontrolado, mas estava desarmado. Atiraram no rapaz de classe média. A classe média já está sofrendo com isso, né? Um menino de 4 anos atingido por uma bala perdida da polícia que estava atirando a esmo contra supostos bandidos. A polícia militar, um policial militar matou um homem com 11 tiros nas costas porque ele havia furtado sabão em pó de uma vendinha. O homem saiu correndo, foi lá e deu 11 tiros nas costas do sujeito. Uma execução sumária. A Polícia Federal afastou um dos policiais investigados por se envolver em uma sequência de agressões a pessoas que estavam em uma sala de velório em Bauru. A polícia matou a pessoa que estava sendo velada e a polícia foi lá no velório intimidar a família para não falar nada, para não denunciar nada. Um homem agredido numa estação de trem suburbano por um policial com um golpe de cacetete no rosto ao tentar embarcar em um trem. Após ser atingido na boca, o empacotador Daniel Nunes desmaiou. Mesmo inconsciente e sangrando, o vídeo mostra ele sendo arrastado pelos braços por um agente de segurança. Ninguém entende o que foi que aconteceu. As imagens não mostram nada que a pessoa estava fazendo, alguma coisa que deu na cabeça do policial. Então aí você tem esse caso da Operação Escudo, né? Entidades, a Defensoria Pública e entidades pediram à ONU o fim da operação policial na Baixada Santista e o uso das câmeras corporais que os policiais não queriam usar. Aí o Tarcísio de Freitas disse essas frases que você viu aí, né? Aqui você tem a denúncia das entidades. Execuções sumárias, arbitrárias e extrajudiciais em Guarujá e outros municípios da região litorânea do estado de São Paulo. Aqui as pessoas que denunciaram, né? A Conectas Direitos Humanos, o Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Instituto Vladimir Herzog dirigiram-se à ONU e à Comissão Interamericana de Direitos Humanos com o objetivo de complementar as informações apresentadas em denúncia a tudo isso. Mas aconteceu algo chocante. Todas essas denúncias aqui no Brasil foram encaminhadas ao Ministério Público, como você viu, pela Defensoria Pública. O Ministério Público arquivou 23 de 27 investigações sobre as mortes cometidas pela PM nesse caso. Hoje sai na Folha, na verdade anteontem saiu na Folha de São Paulo, um número um pouco diferente. Diz que promotores arquivaram 17 investigações de mortes pela PM na Operação Escudo. Inquéritos encerrados incluem casos emblemáticos. Tinha uma pessoa que era cega e foi acusada de estar apontando uma arma para a polícia. Defensoria Pública tenta reverter a situação de 8 processos. 1 ano e 5 meses após o início da Operação Escudo, na Baixada Santista, as investigações de ao menos 17 das 28 mortes provocadas por policiais militares foram arquivadas sem indiciamento nem denúncias. A Ponte Jornalismo, que é especializada em direitos humanos, diz que foram 23 de 27. E aqui a Folha dizem que foram 17 de 28. Seja como for, há casos que não tem como manter, como esse, eu não vou ler caso por caso aqui, mas como esse do rapaz que não enxergava. Como é que ele podia estar ameaçando a polícia com uma arma se o sujeito nem enxergava, meu Deus? E a família apresentou laudo médico, apresentou provas disso, né? Como é que esse sujeito foi baleado, executado a sangue frio? E aí a gente começa a entender o que foi que aconteceu. O governo de São Paulo pagou 4,5 milhões de reais em penduricalhos.
para os procuradores do Ministério Público, que arquivou todos esses processos que não interessam para o Tarcísio de Freitas. Não é? Porque ele se comprometeu com essa polícia, apoiou tudo isso, então para ele é ruim que haja investigação, principalmente judicial. E aí ele pagou 4,5 milhões em penduricalhos para procuradores do Estado, com salário líquido de até 115 mil por cabeça. 113 procuradores do Estado receberam benefícios que não estão sujeitos ao teto. O Procurador-Geral do Estado diz que as verbas remuneratórias respeitam o limite constitucional. Veja, toda essa dinheirama para esses procuradores e depois eles arquivam casos emblemáticos que não poderiam ser arquivados, teriam que ser investigados. Por que arquivaram? Não tem explicação. Aí você tem a denúncia, não preciso entrar em detalhes. Basicamente, cada procurador estava recebendo 115 mil por mês de salário, 115 mil reais, muito mais que o presidente da República, a partir da decisão do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, após os casos dessa tal Operação Escudo chegarem ao Ministério Público e poderiam parar na Justiça. Isso poderia complicar muito a vida do governador. Aí ele pega e distribui 4,5 milhões de reais. Não bastando isso, ele instituiu licença aos procuradores por excesso de trabalho. A Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral da República também foram intimadas a dizer se consideram ou não o benefício constitucional. A ministra Carmen Lúcia, do STF, deu 5 dias para o governador de São Paulo, na época, em junho deste ano, para explicar isso. Como sempre, não explicou coisa alguma e ficou tudo por isso mesmo. E o resultado é que todos esses acusados de violência na Operação Escudo foram absolvidos. Do nada. Agora, as organizações sociais denunciam a violência policial à Organização dos Estados Americanos em São Paulo. Essa notícia é agora do dia 30 de dezembro. Mais de 80, eram 3, agora são 80 organizações e movimentos da sociedade civil, grupos periféricos e de defesa dos direitos humanos e grupos familiares de violência policial encaminharam um documento à Organização dos Estados Americanos, OEA, denunciando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e seu secretário de Segurança, Guilherme Derrite, pelo aumento da violência policial no Estado. O documento foi protocolado no dia 20 de dezembro. Vai adiantar alguma coisa? Acho difícil. Até onde vai? Talvez até o momento que um desses procuradores tenha um filho, uma esposa, um irmão, não é, vitimado pela polícia. Talvez aí essas pessoas entendam que violência policial é algo que pode atingir qualquer um. Atingir o filho de um médico, que é professor de medicina, inclusive. Né? Então, vamos ter que esperar que alguma coisa assim aconteça para que talvez as autoridades se mexam e protejam a sociedade daqueles que deveriam protegê-la. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.